Olá, queridos e amados do Pai, louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel, justo, maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Hoje nós vamos falar sobre o propósito do silêncio de Deus. Existem momentos em nossas vidas, em meio à caminhada cristã, em que nós nos encontramos em silêncio. É verdade, queridos, e muitas vezes nós não temos resposta para tantas coisas, nem palavras claras. Não há sinais evidentes que Deus está agindo em nossas vidas. Pode até parecer que Ele está distante, ou até mesmo que Ele se esqueceu de nós. E esse silêncio de Deus, eu acredito e creio, na minha experiência cristã, em meio à minha caminhada cristã, eu acredito e creio que seja uma experiência que muitos de nós, em alguns momentos de nossa vida, vamos enfrentar. Mas será que o silêncio de Deus é uma ausência de ação? Ou será que Ele está falando conosco de uma forma mais profunda? Lá no texto base de 1 Reis, o qual nós vamos aqui citar hoje, 19, versos 11 ao 12, nos relata a seguinte questão. Então o Senhor disse, sai e põe-te deste monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou de um grande forte vento e vendeu os montes e quebrou as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um murmúrio suave e delicado. Queridos, essa passagem ela nos apresenta a história do profeta Elias, que estava ali fugindo de Jezebel. E é até meio hilário falar isso aqui, meio fora do contexto, mas conjecturando aqui. Vamos aqui comigo, né? Vamos conjecturar aqui. O cara enfrentou tantas guerras, o cara parou situações, enfrentou tantas guerras. E fugir de uma mulher, fala sério, há momentos em nossas vidas que realmente a gente se sente no desespero. Eu acredito que Elias havia enfrentado ali depois das suas grandes vitórias contra os profetas de Baal, ele estava em fuga. Ele estava tão exausto, porque eu tô rindo, mas eu vou falar sério com vocês. Em meio à caminhada cristã, a gente se sente tão exausto, mediante as afrontas, mediante as adversidades, que a gente fica até com medo, se sentindo abandonado por Deus. Porque Deus silencia, Ele silencia. E muitas vezes a gente precisa ouvir a voz de Deus. E o Senhor, Ele nos dá orientação. Como Ele deu ali para Elias, sai e põe-te deste monte perante o Senhor. Então, em seguida, ele vê uma série de fenômenos impressionantes. E eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Em meio à nossa caminhada cristã, a gente tem que vigiar muito, principalmente nos momentos de adversidade. E nos momentos em que nós estamos passando seja pelo deserto, pelo fogo, pelo poço, eu não sei, as circunstâncias. Mas em momento em que nós estamos abalados emocionalmente, queridos, o vento forte, o terremoto, o fogo, pode ser o mais surpreendente que for. E quando a gente pensa que Deus está ali, Deus não está nesses eventos poderosos. Então, Elias, após esse suave espetáculo, conjecturando aqui, Elias, ele ouviu um murmúrio suave e delicado, e foi ali que ele encontrou a presença de Deus. Então, o que eu quero aqui concluir ao meu coração e ao seu também, porque essa palavra também fala comigo. O silêncio de Deus, quando Ele não responde como nós esperamos, queridos, é muito forte. Elias, como muitos de nós, estava esperando que Deus se manifestasse de forma grandiosa em algo que fosse imediatamente reconhecível. Talvez ele esperasse ouvir ali uma grande voz, ouvir um grande milagre, Talvez algo visível, algo poderoso, mas Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Deus estava no silêncio. E é exatamente isso, no silêncio, no murmúrio suave e delicado.
E isso nos ensina uma grande lição profunda. Muitas vezes Deus escolhe agir de maneira diferente do que imaginamos. Deus ele não vai agir como nós imaginamos. Ele não se limita às respostas. Queridos, nós precisamos entender que Deus, ele não se limita às respostas explosivas ou imediatistas. Ele escolhe o silêncio para nos ensinar a depender dele de uma maneira mais profunda, para nos conduzir a um lugar de maior intimidade com ele. Então, o silêncio de Deus pode ser um tempo de preparação. Pode ser um tempo em que ele nos ensina a confiar nele, não pelas respostas externas, mas pela confiança da sua presença silenciosa e constante. Em um mundo tão ruidoso e agitado, Deus ele nos convida a aprender a ouvir a sua voz, a suave e serena. Em vez de buscar ali um espetáculo, ele nos ensina que não é os barulhos e nas circunstâncias. A sua voz suave vem como âncora para nos reacender no silêncio. Então o silêncio é uma prova de confiança. Quando Deus ele não responde de maneira que nós esperamos, muitas vezes ficamos até frustrados, tristes mesmo, abalados. Eu acredito que Elias viveu isso. Então nós pensamos que ele nos esqueceu ou que não se importa conosco. Porém, o silêncio de Deus é muitas vezes uma prova de confiança. E ele quer nos ensinar a caminhar por fé. Não é por visão, queridos. Em nossos momentos de silêncio, Deus nos desafia a confiar na sua soberania, mesmo quando nós não vemos. E o resultado é imediato. Lembre-se de que o silêncio de Deus não é a indiferença. Ele ainda está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vemos, mesmo quando a gente não pode ver. O fato é que ele não responde da forma como nós imaginamos. Isso não significa que ele não está presente ou que ele não se importa. Pelo contrário, o silêncio muitas vezes é o meio pelo qual Deus nos prepara para algo maior e que ele vai além do que podemos entender no momento. Então, como é que Deus ele responde no silêncio? Como é que eu posso responder ao silêncio de Deus? Você precisa, a bússola para tudo isso, que a direção é confiar na soberania dele, mesmo quando você não ouve a voz clara de Deus. Lembre-se de que ele está no controle de todas as coisas. Então, o silêncio dele não significa ausência. Ele continua sendo soberano e o seu propósito para a sua vida não mudou. Então, busque o silêncio para ouvir a sua voz. Ouve a você mesmo. Isso mesmo, vai orar, vai louvar. Isso vai te ajudar a viver longe de um mundo tão barulhento e cheio de distrações. O silêncio de Deus pode ser a oportunidade que ele nos dá para que passarmos mais tempo com ele, para que possamos ouvir a voz dele de maneira mais clara e profunda. Então busque esse espaço de silêncio, de meditação, onde você possa ali fazer os seus devocionais, só você e Deus, realmente ouvir o murmúrio suave e delicado da sua presença, vai ser uma coisa maravilhosa, queridos. Então, aprenda a descansar na sua presença. O silêncio de Deus nos convida a confiar no seu caráter e a descansar na sua fidelidade. Ele não precisa nos gritar para mostrar o seu amor por nós. Ele está conosco mesmo nos momentos em que nós não vemos ou ouvimos, porque a fé verdadeira, ela se fortalece não nas respostas rápidas, mas na confiança em sua presença constante. Então, persevere em oração e na fé, porque o silêncio de Deus não deve nos fazer desistir. Ao contrário, ele deve nos impulsionar a nos preservar mais em oração. Não é a ausência de respostas imediatas que define a nossa caminhada, mas é a persistência de confiar e continuar buscando o Senhor, sabendo que Ele
responderá no seu tempo devido. Vamos fazer uma breve oração? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, porque os momentos de silêncio, Pai, é o momento em que o Senhor está conosco. Pai, às vezes, quando nós não vemos ou não ouvimos, é fácil duvidar da tua presença. Mas, Senhor, queremos, Pai, que nesse momento reconhecer que o teu silêncio não é um sinal de abandono, mas é uma oportunidade para que nós possamos confiar mais no Senhor. Pai, nos ajude, nos ensina a descansar na tua soberania, mesmo quando nós não compreendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Quando tu, Senhor, se cala, Senhor, o Senhor nos ensina a ouvir a tua voz suave, confiar, Senhor, na tua liderança. Nos ensina-nos, Pai, a confiar no teu tempo perfeito e acreditar que o Senhor é Deus em nossas vidas, porque eu sei que o Senhor está trabalhando. Pai, nos dê paciência para esperar, ter fé e confiar, ter coragem para seguir, mesmo quando nós não vemos as respostas imediatas. Sabemos que tu, Senhor, sempre está conosco, mesmo nos momentos de silêncio, que tu nunca nos abandonas. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, porque sabemos que o silêncio não é um sinal de abandono, mas é um convite para que nós possamos nos relacionar profundamente contigo. Eu sei, Senhor, que muitas vezes o Senhor nos chama para esperar, para confiar, para te ouvir, para nos aprofundarmos mais a nossa fé em ti. Mas, Senhor, muitas vezes passamos por situações que nós não entendemos. Precisamos, Pai, aprender a te ouvir no silêncio e a descansar com fidelidade, sabendo que o Senhor nunca nos deixará, mesmo quando parecer que está em silêncio. Porque eu acredito e creio que o silêncio do Senhor é apenas um novo caminho para que o Senhor possa se revelar através da tua presença com propósito em nossas vidas. Se essa oração, essa ministração tocou o seu coração, não esqueça, curta, compartilhe, porque com certeza mais vidas estão esperando para serem edificadas através dessa ministração. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê paz.